Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje vamos desenvolver o tema Parábola do Semeador, que está contida no capítulo 17, Sede Perfeitos, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, vamos à Parábola do Semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda, mas queimou-se com o solo, pois tinha acabado de nascer, e, como não tinha raízes, secou. Outra, igualmente, caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. E interessante que essa parábola, Jesus oferece para nós a explicação. Então, todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria. Mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes desse século e a ilusão das riquezas sufocam essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. Então, nós temos aí a parábola do semeador, né? E semear, o significado dela é plantar, cultivar, espalhar, disseminar, né? Ou também lançar sementes, lançar em grande quantidade. Né? Essa parábola, ela nos traz reflexões e análises importantes, muito importantes, né? Mas quem é o semeador nessa parábola? Né? O semeador nessa parábola é Jesus, mas pode ser também todos aqueles que espalham as mensagens, as palavras, as parábolas do Mestre Jesus. Né? Todos aqueles que trabalham para o bem da humanidade, espalhando os ensinamentos do Mestre, né? Espalhando a vontade de Deus
né? Que Jesus muito bem mostrou, muito bem exemplificou, né? Este é o verdadeiro semeador. E o que é semente? A semente é exatamente a mensagem espalhada, né? A semente é a palavra. A palavra e a mensagem espalhada é a semente. E o que é o solo que ele coloca aqui, né? O solo é o nosso interior, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né? As nossas ações, né? Esse é o solo. Agora, quais os tipos de solo apresentado nessa parábola? Então nós vimos aqui, né? A semente que caiu ao longo do caminho, né? Aquela que os passos vieram e comeram, né? Nós podemos tipificar esse solo ou essa pessoa como uma pessoa distraída, né? Uma pessoa dispersa que não assimilou a mensagem, né? Então a palavra é roubada pelas preocupações, né? Do dia a dia da pessoa, né? Então é aquele que a palavra do reino, que ele ouve a palavra do reino, né? E ele não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquela pessoa distraída, né, que dispersa, não está nem aí para as palavras do Senhor, né? Depois, aquele outro solo que recebeu a semente junto às pedras. É o que ouve a palavra e que recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo, né? Aí é quando lhe vem tribulações e perseguições por causa da palavra, e logo essa pessoa se escandaliza. Então essa é aquela pessoa mais superficial, né? Tem um entusiasmo inicial, mas com pouca profundidade, desanima diante das dificuldades, não é? E aí depois aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes desse século, né? E a ilusão das riquezas sufocam dele essa palavra e a torna infrutífera. Podemos dizer que é aquele que está apegado, né? Tem apego às coisas materiais. E quarto e último, né, é aquele que recebeu a semente em boa terra, né, que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica, né, rendendo, né, uma semente, né, que ele lançou ao solo, rendeu 100, 60 ou 30 outras sementes, né? Então, nós temos aqui quatro tipos de pessoas ou 4 fases que as pessoas estão atravessando ou atravessaram no planeta. Vamos colocar nos tempos atuais, são aquelas pessoas, né, com suas características, né, que ouviram essas palavras, né, esses ensinamentos e colocaram de forma diferente, né, de formas diferentes as suas opiniões, conclusões e ações, principalmente, né? Não adianta só ouvir a palavra e não colocar em prática, não é isso? Então, ouvem, por exemplo, a mesma mensagem sobre perdão. Vamos analisar sobre perdão. Umas refletem e aplicam, né? Enquanto outras apenas acham bonito, mas não praticam. A diferença está no terreno.
na semente, né? A palavra mostra que a mesma semente, que é a mensagem espiritual, é lançada para todos, mas o resultado é totalmente diferente conforme o tipo de solo interior de cada um. Então, cada um vai interpretar e agir de uma forma, né? Dessas 4 formas que Jesus sugeriu aí, né? Então, a responsabilidade maior, ela não está, a responsabilidade maior não está em quem está semeando, mas em como cada um dispõe a ouvir, refletir e praticar o que recebe. Então, como é que nós estamos agindo em relação à mensagem do nosso mestre, né? Em relação às mensagens que, no nosso caso, recebemos dos espíritos, da doutrina espírita de Kardec, todos aqueles espíritos que trouxeram essas mensagens importantes, né, sobre os ensinamentos de Jesus. Porque a gente sabe que a essência da doutrina espírita são os ensinamentos de Jesus, né? Então, como nós estamos reagindo a essas lições do Evangelho, né? Nós temos aí toda semana no nosso grupo espírita, ou a mensagem na TV, no YouTube, né? Quantas mensagens são repassadas, né? E como nós estamos reagindo em relação a todas essas mensagens, todos esses ensinamentos, né? Como o nosso solo está recebendo esses conhecimentos, essas informações importantes, nós estamos colocando em prática no nosso lar, no trabalho, né? Ou em qualquer outro lugar, como estamos agindo e reagindo, né, em relação a essas questões importantes relacionadas a essas mensagens que o Mestre Divino nos oferece através de seus mensageiros espirituais, de todos aqueles que na espiritualidade ou mesmo aqui no plano físico. E aí eu não coloco só a doutrina espírita, coloco todas as religiões, em especial aquelas que comungam com os ensinamentos de Jesus, todos aqueles que estão trabalhando, né, através de suas palestras, de seus ensinamentos, né, em várias doutrinas, em várias religiões, onde se pratica a mensagem de Jesus, né, a mensagem de Deus através de Jesus e seus outros mensageiros, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Como nós estamos recebendo, como o nosso solo está recebendo esses conhecimentos, essas informações. Essa é a maior questão que a gente pode trazer, né, e fazer as devidas reflexões para saber se nós estamos vencendo a nós mesmos, para saber se nós estamos nos transformando, combatendo as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos vícios. Porque, na verdade, aí agora vamos falar sobre a doutrina espírita, ela não impõe nada, mas ela nos mostra o caminho de como devemos proceder para que possamos trabalhar todas essas nossas imperfeições. Então, a base, talvez o top da doutrina espírita seria essa, né? Então, como diz Haroldo, né, uma palestra que eu assisti, ouvi de Haroldo, ele perguntando qual o objetivo da doutrina espírita, né? O que a doutrina espírita, digamos assim, pretende de nós, né? Então, ele responde, Haroldo responde o seguinte:
O propósito da doutrina espírita é a formação do homem de bem. Não interessa se ele é espírita, se ele é católico, evangélico, seja lá de qual religião, não interessa. Tá? A gente faz lá praticamente todo sábado, né? Esse sábado nós não estamos fazendo em função, nós não vamos fazer em função do feriado, mas todo sábado nós reunimos as pessoas da nossa região ali, do nosso grupo da Fraternidade Espírita Irmão Niceto. Nós confeccionamos a sopa, né? E recebemos uma série de pessoas, muitas delas carentes, necessitadas, né? Outras não, mas jamais perguntamos e vamos perguntar qual é a religião delas. A gente sabe que ali tem católico, evangélico, ateu, digamos assim, mas o objetivo nosso é semear, espalhar a doutrina de Jesus, espalhar as mensagens do nosso mestre, né, para que eles analisem, né, façam as reflexões necessárias para que possam trabalhar as suas imperfeições. Na verdade, o que nós estamos fazendo? Lançando a semente, semeando. Então esse é o propósito da doutrina espírita. E ali, né, a gente vê que tem pessoas né, em vários tipos, né, desses tipos apresentados na parábola. Uns vão receber e, né, apenas ouvir ali e depois sai dali rapidamente, já abandonou, já esqueceu, né? Outros vão receber, pensar um pouco e tal, mas diante das, né, intempéries, da dificuldade, vão se entregar, né, às suas preocupações íntimas. E assim vai. Mas tem aquele, né, tem aquele que vai receber a mensagem, solo fértil, né, o solo preparado, e evidentemente que vai colocar em prática, vai trabalhar a sua intimidade, a busca por seu aprimoramento, por seu aperfeiçoamento moral e intelectual, né? Então, a doutrina espírita é isso, ela é esse lançador, digamos assim, de sementes, né? E que cada solo vai receber de uma forma diferente, mas chegará um dia que essa semente vai germinar, olha só. Mesmo para aquele distraído que não estava nem aí, chegará um dia que essa semente vai germinar. Tá? Germinando, inicia o processo de transformação dele. Tá? Inicia o processo de mudança, tá? Nesse solo que vai frutificar. Então, essa é a proposta, né, do Mestre Jesus, né? E quais, por exemplo, né, são os caminhos melhor para que a gente possa receber, né, essa semente nesse solo interior nosso. O que a gente deve fazer, né? Primeiro, buscar o autoconhecimento. Isso é importante, né? Conhecer as nossas deficiências, as nossas imperfeições, né? Os nossos erros e buscar combatê-los, né? Esse é o processo do autoconhecimento, né? Depois, a vigilância mental, né? Vigiai e orai, como propôs Jesus, né? Orai e vigiai para que nenhum mal venha a acontecer a nós, né? Depois, a prática constante do bem, né? Então, esses três propósitos aí, autoconhecimento,
vigilância mental, a prática constante no bem, fazendo a caridade, o amor ao próximo, onde estivermos, seja onde estivermos, buscando colaborar, ajudar, ter empatia, né? Ser bom para com as pessoas, né? Praticar o amor ao próximo. E nesse sentido, perseverar sempre, né? Nós devemos perseverar, não desistir. Vai ter quedas, dificuldades, problemas, vamos falhar, às vezes voltar ao que era antes, mas buscar retornar ao bem, ao amor ao próximo. Esse é o propósito, né? Então não basta ouvir a palavra, é preciso preparar o terreno interior para que ela frutifique. A força da semente se revela na qualidade do solo que a recebe. Então, nós temos que preparar o nosso solo, né? Tem um livro devocional, Sementes da Espiritualidade, mostra o contrário, né? Semente da Espiritualidade, que são 365 reflexões diárias de Haroldo Dutra Dias e Saulo César Ribeiro da Silva. Um livro novo aí do Haroldo e do Saulo, e, né, que ele nos propõe o seguinte: o amor é a semente teimosa, abre fendas no solo e floresce onde menos se imagina. Então, se o amor é essa semente teimosa, né? Essa semente, às vezes, que demora, né? Custa a fazer com que ela semeie no nosso coração, né? Mas a gente tem que, né, trabalhar essas imperfeições, né, no solo, no nosso solo, para que ela floresça onde a gente menos imagina, né? Essa é a proposta. Tem uma historinha que eu gostaria de contar para vocês. Um senhor, já numa idade um pouco avançada, muito rico, né? Uma empresa próspera, muitos funcionários mesmo, uma empresa com muitos anos de atividade, e ele não preparou os seus herdeiros, ou eles não quiseram assumir um cargo de responsabilidade na empresa, né? Todos eles se dispersaram em outras atividades, e aí esse senhor não teve como repassar então o comando maior, né, a direção maior da empresa. Então ele teve uma ideia, ele resolveu, porque tinham muitas pessoas preparadas, estudadas na empresa, ele resolveu então, depois de questionários, entrevistas e etc e tal, buscando conhecer o solo interior de cada um, vamos assim dizer, né? Conhecer as pessoas mais a fundo. Então, ele separou 5 pessoas dentro da empresa como possíveis candidatos ao cargo de direção maior. Vamos dizer assim, o CEO da empresa. Aí ele deu uma semente para cada um deles. E eles, felizes, levaram para casa a semente e começaram a cultivar, né, essa semente, aguando todo dia, com maior carinho e tal, né? E ali passaram 30 dias, né, que foi o prazo que ele deu, e aí reuniu, chamou todo mundo e falou: vamos ver o que aconteceu com a semente de cada um.
E aí o que acontece? Chegou o primeiro com aquelas rosas, né, lindas e tal, maravilhosas e tal. E o diretor falou, que beleza, hein, que bacana. Aí o segundo também, as flores e tudo, né, o terceiro da mesma forma, e o quarto da mesma forma, né? E o quinto, o João, a semente dele não vingou, né? A semente dele era estéril. E aí ele falou, olha, diretor, infelizmente, o senhor vai me desculpar, mas a minha semente não conseguiu germinar, não conseguiu florescer, infelizmente. E os outros 4, todos felizes, satisfeitos, né? Nossa, que beleza, né? E aí, vamos ao veredito. Quem é o vencedor? Quem vai assumir, né, o cargo principal, o cargo de direção da empresa, direção geral? Quem que vai ser o diretor? E o escolhido é o João. Aí todo mundo brigou e tal. Não, João, não, olha as nossas flores, rosas e etc. aqui, que coisa mais linda e tal. Você escolheu o João. Meus amigos, eu escolhi o João porque eu entreguei 5 sementes estéreis. Nenhuma poderia vingar, nenhuma poderia germinar e florescer. O único que foi sincero, leal, honesto comigo foi o João. Então o João, que é um dos requisitos mais importantes da nossa empresa, a honestidade, o João será então o próximo diretor, me substituindo nesse cargo da agora para frente. Parabéns, João. Então, com essa mensagem, eu finalizo desejando a todos muita paz, muita alegria e que o nosso solo interior possa ser um solo preparado para a semente que o nosso Mestre Jesus vem ao longo de séculos e séculos, né, lançando, né, no planeta. Que nós possamos receber essa semente e fazer com que ela frutifique, né, dando frutos aí extraordinários. Muito obrigado a todos. Que a paz do Mestre seja conosco.